A gente está começando hoje uma nova série, né? Nós usamos sempre as séries aqui, já explicamos isso, de forma pedagógica, para aprendermos mais da palavra de Deus, para podermos estudar juntos temáticas importantes, totalmente bíblicas. E nós então vamos começar hoje a série Para que Sejam Um, o poder da unidade. Na primeira semana de agosto eu falei aqui, eu preguei já um pouco sobre esse tema, mas hoje oficialmente nós começaremos esse, que será o primeiro de 3 encontros. Então você é convidado para seguir nessa série, esse domingo e os próximos 2, sempre escolhendo um dos cultos, manhã ou noite, eu estarei trazendo aqui sempre a mesma mensagem. Queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 17. João 17. Nós vamos ler a partir do verso 20. João 17, verso 20, até o final do capítulo, no verso 26. Diz o seguinte, eu estou lendo na NVT, Nova Versão Transformadora. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos os que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei o teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui, por tantos momentos especiais na tua presença. E agora pedimos a tua total direção sobre esse momento, para que a tua palavra seja pregada exclusivamente, Senhor, para os nossos corações, que seja o Senhor falando para a minha vida, para a vida da tua igreja, e que possamos vivenciar os frutos da semente lançada para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Igreja, você tem acompanhado já nas últimas semanas, nós temos falado muito sobre essa questão da unidade. Essas próximas semanas, quem esteve quarta-feira aqui, o irmão Oséias trouxe uma palavra de Deus baseada em Filipenses capítulo 2, esse que é um dos tantos textos que nós podemos falar sobre isso. A primeira coisa que você precisa entender é que esse tema é extremamente importante para mim e para a sua vida, porque a unidade tem, valor, não só numa visão subjetiva das coisas, o amor, nós temos que amar o próximo. Às vezes, quando falamos de temas assim, entramos meio que numa conotação romântica e ao mesmo tempo utópica, de algo que a gente fala e que lá dentro a gente diz assim, é impossível viver todo esse amor mesmo. Parece que unidade, essa questão de comunhão, são elementos que a gente estabeleceu alguns padrões, que não são os padrões bíblicos, mas que são padrões que justificam a nossa convivência. Então, eu amo até certo limite, eu vivo essa comunhão até certo limite. E talvez seja por conta disso que Deus então nos chama para refletir sobre isso na sua palavra, porque mesmo quando eu e você nós mudamos algum padrão para justificar a nossa caminhada, Deus em nenhum momento vai aceitar isso para mudar a forma dele de agir.
porque a forma dele está na palavra dele. E esse é o padrão, então. Eu queria começar, antes de entrar no texto de João, trazendo 4 razões principais pelas quais eu e você, nós temos que estudar isso na palavra de Deus, nós temos que compreender qual é a vontade de Deus. E a primeira que eu trago é que há implicações espirituais na nossa vida individual. A unidade traz implicações espirituais na minha e na sua vida espiritual. Na primeira semana de agosto eu falei isso aqui. Há vários textos bíblicos em que Deus condiciona a sua ação na minha e na sua vida, a forma como nós nos relacionamos como corpo. Mateus capítulo 6, 14 e 15, Jesus fala: se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Da mesma forma, o contrário é verdade. Se você não perdoar o seu irmão das suas ofensas, Deus não vai te perdoar. Romanos capítulo 15, versos 5 e 6, o apóstolo Paulo vai dizer que a perseverança e o ânimo que Deus dá ao seu povo é através de um espírito de unidade. E olha, essa palavra, só essa de Romanos daria uma outra mensagem, mas a gente consegue conectar coisas tão importantes, porque quando nós observamos as chamadas doenças da alma, que tanto afligem as nossas vidas hoje, nós vamos perceber que todas elas querem nos levar a um contexto de isolamento. Quando você não está bem, quando você não está legal, Satanás vai botar uma mentira na sua cabeça. Sabe qual é? É melhor ficar sozinho. É melhor se afastar de todo mundo. Só que Paulo aqui vai dizer, não, que o ânimo e a perseverança que Deus nos dá, porque Ele cuida, sim, dessas áreas da nossa vida, Ele faz isso através de um espírito de unidade. A unidade do povo de Deus cura as almas feridas. Quando nós não estamos bem, nós precisamos do nosso irmão. Nós precisamos fazer parte do corpo e sentir o amor uns pelos outros. Paulo orientando Timóteo, seu filho Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, no capítulo 2, 1 Timóteo 2,8, ele diz: quero, portanto, que em todo lugar e em todos os cultos os homens orem com as mãos santas levantadas a Deus, para que Deus responda. Mas Paulo diz o que é mão santa levantada. Ele diz que é livres da ira e de contenda e de controvérsia. Paulo diz, olha, todos os homens ao orar, a interceder, eles devem levantar ao Senhor mãos santas. E o que são as mãos santas? São mãos livres de ira, de contenda, de briga e confusão com os seus irmãos. Então, o primeiro motivo para a gente estar estudando isso é porque há implicações espirituais na nossa vida individual. Você pode escolher não caminhar junto. Você pode escolher não fazer parte do corpo. Você pode escolher estabelecer limites para essa relação de amor e comunhão. Mas entenda que quando você faz isso, Deus também estabelece limites para agir na sua vida. E essa também é a segunda razão que eu falo para a gente estudar esse tema. É que há dispensações do poder de Deus para a nossa vida que só serão vividas em corpo, em comunidade. Isso é bíblico, irmão. Salmo 133, o salmista vai dizer quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, estejam unidos, estejam em unidade. E no verso 2 ele segue, ele vai dizer que a união é como o óleo que cai da barba de Abraão ali. E a aplicação até dessa compreensão, porque para mim, para você é estranho, que isso é bom, o óleo caindo da barba de um coroa. Mas ele vai dizer, é como o orvalho de Hebrom. Olha o que o salmista vai falar, que viver em unidade traz a mesma experiência da ação e da provisão de Deus nos casos lá do orvalho de Hebrom. Hebrom era uma terra montanhosa, onde não dava para viver nela, principalmente nos períodos mais quentes. Só que no inverno, o pico das montanhas de Hebrom era tão alta que lá esfriava o tempo todo. E congelava, chegava a produzir neve no pico. Mas aí com o calor, essa neve ela derretia, se transformava em orvalho. E aquele lugar seco se transformava numa fonte de água. E aquele local embaixo onde não se podia viver, se transformava num oásis.
no lugar agradável, no lugar bom. O que Deus está dizendo é que quando os irmãos vivem em união, até os momentos mais adversos são possíveis ser enfrentados e vividos, dada a provisão de Deus nesse contexto. Então, irmão, há dispensações do poder de Deus para a nossa vida, que só serão vividas nesse momento que nós estamos juntos. No momento quando nós caminhamos com o nosso irmão, no momento quando 2, 3 ou mais estão reunidos. Mas quero lhe dar a terceira justificativa para estarmos passando por esse contexto, é que a unidade é o termômetro da vida cristã. E aí é só ir para 1 João. Irmã Fátima citou aqui a parte desse texto, mas 1 João capítulo 2 e 9 e 1 João capítulo 4 e 20. João na sua carta vai dizer duas coisas. Se você ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você está na escuridão. E lá no capítulo 4 ele vai dizer, mas se você ama a Deus e não consegue amar o seu irmão, você é mentiroso, porque você não ama a Deus. Então a unidade também é o termômetro da nossa vida cristã. Eu lembro muito de algumas mensagens do pastor Elias aqui, ele gostava muito de falar de uma pesquisa que foi feita com algumas pessoas, e foi pedido a elas para darem nota nessas duas relações. Dê a nota da sua relação com Deus e da sua relação com a sua casa, com sua esposa, com o seu próximo. E as pessoas diziam assim, não, minha relação com Deus é 10, mas com meu irmão não é muito bom não, eu vou dar um 6. Minha relação com Deus é 10, mas com minha esposa é 5. Quero dizer para você que se sua relação com seu irmão é 6, com sua esposa é 5, com a comunidade é 4, sua relação com Deus é 0. É 0. Não começa pela nota com Deus, tem que começar pela nota com o próximo, porque a palavra vai dizer, se você diz que ama a Deus, mas não estabelece essa mesma condição de amor aos outros, ao próximo, você está mentindo. Então a unidade é o termômetro da vida cristã. Mas em último lugar, a unidade é a maior marca missional da igreja, irmãos. É a unidade e o amor vivenciado na igreja que vai transformar o mundo, que vai levar o mundo a querer fazer parte, a querer conhecer esse evangelho. Quando o mundo vê o nosso propósito, a nossa alegria, ele é contagiado por isso. Já já nós vamos ver isso através do texto de João. Mas lá em João 13, verso 33, Jesus disse assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Se Jesus parasse aí, tem alguma coisa errada nessa fala. Porque o amar ao próximo está lá na tábua dos 10 mandamentos. Ame ao seu próximo. Só que Jesus mudou a referência. Lá nos 10 mandamentos estava assim, ame ao seu próximo como a você mesmo. Aí Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou, ame ao seu próximo como eu vos amei. A referência não é mais como eu me amo, porque às vezes eu sou capaz de fazer mal a mim mesmo. Mas a referência é eu me parecer com Cristo. É eu me parecer com Jesus. E se eu e você nos parecemos com Jesus e somos capazes de exalar o amor que Jesus exalou, o mundo então vai ser contagiado. Todos nós precisamos desse amor. A unidade leva pessoas a querer estar nisso. Mas tem que ser a unidade de verdade. Veja, teve uma estratégia ontem minha que falhou. Os irmãos sabem que eu sou torcedor do Náutico, né? Você que acompanhou sabe do que eu estou falando. E aí, veja, meu filho não gosta muito de futebol, meu filho gosta muito de basquete. Só que eu tento levar ele para, se animar com o Náutico. Aí botei a camisa do Náutico nele ontem e eu digo, amanhã, vai ser tão lindo o negócio. Acho que tinha umas 50 mil pessoas lá, sabe, lotado assim. Tinha 50 não, tinha 20. Cabe 20. Mas, irmãos, no início uma coisa linda, todo mundo cantando junto. Eu abraçava ele, eu dizia, agora ele vai se apaixonar. Agora vai, é a unidade, é não sei o quê.
Só que aquela unidade, meu irmão, é só se der certo. No final foi pancadaria, meu amigo. Eu tive que sair antes com ele, correr, explosão, não sei o quê. Aí, estragou foi tudo, né? Por quê? Porque tem que ser uma unidade verdadeira, aquela que é incondicional, aquela que está acima de todas as circunstâncias. Mas eu acho que foi castigo. Eu tirei tanta onda com a turma do Santa Cruz. Eu tirei tanta onda, né, mana? Aí, estamos juntos de férias aí, né? Sem ter para quem torcer. Torcer agora só para o esporte perder. É a única coisa que a gente pode fazer. Então, veja 4 motivos para você pensar nesse tema. Para você entender que esse tema é importante para a sua vida. Há implicações espirituais na sua vida individual. Há dispensações do poder de Deus para a nossa vida que só serão vividas no corpo, na igreja, na coletividade. A unidade é o termômetro da vida cristã e, em último lugar, a unidade é a marca missional da igreja. E agora eu quero ir com você para João capítulo 17, para nós então refletirmos um pouco sobre esses versos. Mas primeiro deixa eu contextualizar você. Jesus está na jornada final do seu ministério. Se você pega os últimos capítulos de João, você vai ver que primeiro Jesus para trazer as últimas orientações para os seus discípulos. No capítulo 13, ele vai fazer isso através da prática. Jesus, no capítulo 13, dá uma grande lição aos discípulos sobre servir, sobre humildade e sobre amor. Quando ele reúne os discípulos numa casa e ele escolhe lavar os pés daqueles discípulos. Jesus se coloca como o menor dos servos, que era aquele na cultura judaica que lavava pé. Era aquele escravo que ficava na porta da casa e só tinha a função de lavar os pés dos convidados que entravam na casa. As ruas eram de barro, todo mundo ficava com o pé muito sujo. E tinha aquele servo que era considerado o menor de todos, que lavava os pés das pessoas que chegavam. E no capítulo 13, os discípulos com Jesus entram na casa, ninguém lava o pé deles. Os discípulos ficam meio que esperando. Jesus vai, pega lá a toalha, pega a água e começa a lavar os pés dos discípulos. E diz assim, olha, se eu que sou o Senhor, se eu que sou o mestre fiz isso, vocês devem fazer também. Então no capítulo 13, nesse momento de instruções finais, Jesus fala sobre ser servo. E ele dá um exemplo prático disso. Capítulo 14, 15 e 16, ali é Jesus, exclusivamente com os seus discípulos, dando as suas últimas mensagens. Capítulo 14, ele fala, olha, tem um céu preparado para vocês, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar e depois volto para buscar. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, se mantenham nesses 3 pilares. E ele termina o capítulo 14, dizendo, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. É uma paz sobrenatural. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No capítulo 15, Jesus agora dá uma instrução final, dentro daquilo que era a visão da comunhão que os discípulos tinham que ter com ele, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira. Se você não estiver conectado a mim, você vai morrer. Eu sou a videira verdadeira. No capítulo 16, Jesus fala da vinda do Espírito Santo. E ele diz assim, não se preocupem, eu vou, mas vocês não ficarão sozinhos. Virá aquele que conduzirá vocês à vitória e à verdade, que transformará a tristeza de vocês em alegria. Por isso ele termina o capítulo 16, exatamente dizendo, olha, no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu continuarei com vocês através do meu Espírito. Então veja que Jesus está aqui no momento crucial do seu ministério. Aqui ele lança as suas últimas sementes, aqui ele lança os fundamentos de tudo aquilo que ele trabalhou nos últimos 3 anos com os discípulos. E ele não queria que isso fosse perdido. Mas aí nós chegamos no capítulo 17. E se, irmãos, capítulo 13, 14, 15 e 16, eles são especiais. Eles trazem grandes lições. Presta atenção. No capítulo 17, Jesus para orar. E essa oração está escrita aqui. O reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que quando nós lemos o capítulo 17, é como ter a oportunidade de entrar numa sala
e ver Cristo e Deus conversando. É o Deus Pai e o Deus Filho numa conversa. Jesus aqui agora abre o coração. Aqui nós entramos no Santo dos Santos e podemos ouvir o Deus Filho falando para o Pai aquilo que ele queria. Jesus aqui vai lançar sobre o Deus Pai as coisas importantes que ele queria. Às vezes existem alguns congressos hoje, quem é do meio profissional sabe disso. Você às vezes tem que pagar caro para de repente ouvir 2 filósofos conversando, às vezes 2 empresários. Vamos ter aqui uma sala de bate-papo, vamos botar aqui na mesa fulano e fulano. E quando mais importante for esse povo, mais caro você vai pagar, mais difícil vai ser você ter acesso. Mas multidões correm atrás e pagam para ouvir esses 2 caras conversarem. Presta atenção, João 17. Você está ouvindo Deus e Jesus conversar. É Jesus. Jesus agora não fala mais com os discípulos. Veja o verso 1 do capítulo 17. Depois de dizer todas essas coisas, que é o que ele fala para os discípulos, Jesus agora se direciona para o céu. Ele olha para cima, ele olha para o Pai. E ele começa dizendo: olha, chegou a hora. Chegou a hora, já deixei as últimas instruções, já falei com eles, já está tudo preparado. Chegou a hora. Irmãos, nós não vamos hoje refletir sobre todo o capítulo 17, mas preste atenção, nos primeiros versos desse capítulo, Jesus vai falar dele, da obra que ele fez. Ele faz meio que uma prestação de contas para Deus. Ele diz assim: olha, eu te glorifiquei, Pai. Eu te glorifiquei através da glória que me deste. Glorifica a minha vida, porque eu te glorifiquei. Glorifica o teu filho, para que ele te glorifique. E eu abro só um parêntese, porque não dá para não falar disso. Quando Jesus diz assim para o Pai: me glorifica, porque eu vou te glorificar. Aí Deus vai e glorifica Jesus. Sabe qual foi a glória que Deus deu a Jesus? Qual foi? A cruz. A cruz. Talvez numa visão humana, a gente dizendo assim: olha o que Jesus está pedindo a Deus, me glorifica. Alguém podia dizer: Jesus estava pedindo um palco, Jesus estava pedindo para ser exaltado entre os homens. Jesus estava pedindo a glória a Deus, que Deus agora o erguesse, o colocasse no altar. Jesus diz assim ao Pai: me glorifica, porque eu vou te glorificar. E ambos, não só Deus, ambos estavam falando da cruz. A glória de Cristo foi o sacrifício na cruz. E às vezes nós buscamos a glória humana. Às vezes nós nos matamos e corremos atrás das glórias que o mundo pode nos dar. Dentro dos contextos que nós vivemos, queremos a glória nos ambientes que estamos. Mas nós servimos ao Deus, e a glória para Ele foi um sacrifício do seu Filho na cruz. Jesus, nos primeiros versos de 1 a 5, Ele vai falar da obra dEle. Até o verso 19, depois, Jesus fala sobre os discípulos. E a partir do versículo que nós lemos, Jesus agora fala da igreja. Jesus fala dele, Jesus fala pelos discípulos, mas nessa terceira etapa, que é o foco da nossa palavra hoje, Jesus ora pela igreja. Então é Cristo conversando com Deus sobre eu e você. Sim, sobre eu e você. Porque veja no verso 20 o que ele vai dizer. Acompanhe aí no verso 20 o que o texto vai falar. Não te peço apenas por estes, mas por todos que crerão em meu nome. Tem gente que diz assim: esse negócio de falar de crescimento de igreja, isso não existe, isso está errado. Irmãos, Jesus ora aqui e ele deixa claro que a igreja devia crescer. Porque ele diz assim: Pai, eu oro por esses, mas eu oro por todos aqueles que hão de crer em meu nome. Ele estava orando por mim, por você e por tantos outros que precisam crer nessa palavra, que precisam crer nesse evangelho. Jesus começa a sua oração deixando claro que a oração, que o pedido dele para Deus não era da igreja que se formava naquele momento, mas era pela igreja histórica,
que surgiria ao longo dos anos, até chegar em nós hoje, e até pelos próximos anos, até Jesus voltar. Meu irmão, Jesus parou para orar e Ele pediu por você. Ele pediu por mim e por você. E no verso 21, Ele vai dizer: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E há dois princípios importantes nesse pedido de Jesus. Primeiro, que ele faz a referência da unidade que ele pede que haja na minha e na sua vida. Ele compara isso com a relação dele com Deus, que eles sejam um como nós somos. Irmãos, isso parte de um princípio lá da criação, onde a palavra nos garante que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher são diferentes de todo o resto da criação. Por isso que no processo da criação, lá atrás nós estudamos isso, no processo da criação, o haja de Deus, haja, estabeleceu toda a natureza e todo mundo criado ao nosso redor. Mas ao criar o homem, o Senhor pega o barro, e se apenas do barro Ele tivesse feito o homem, nós seríamos iguais a todo e qualquer elemento da natureza. Mas vai dizer que sobre esse barro Ele soprou o fôlego da vida. O sopro veio de dentro de Deus e dá vida a mim e a você. Por isso em nós há um elemento que não há em nenhum outro dado da criação. O negócio do macaco virou homem, como? O macaco não tem sopro de vida. A gente tem sopro de vida. Deus sopra sobre nós o fôlego, é o Ra, né? Do hebraico, que sai do próprio Deus e dá a mim e a você a vida. O Senhor nos gera e nós somos então criados à imagem e semelhança dEle. Quando o Senhor vai criar o homem, Ele diz assim: façamos. Ali já é manifesto a presença do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que mesmo existindo nas três formas, vivem em uma unidade perfeita. Você nunca vai ver na palavra de Deus, na revelação, o Deus Pai brigando com Jesus. Você nunca vai ver Jesus indo de encontro àquilo que o Espírito Santo estava mandando. Na oração de Jesus antes do Calvário, o que é que Jesus faz? Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. O Deus Filho que se submete à vontade do Pai, uma unidade perfeita. E por isso Jesus, quando ora, Ele ora por essa restauração, meu irmão. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que o pecado fez foi arrancar a nossa identidade de filho de Deus. A primeira coisa que o pecado fez foi querer tirar de nós essa marca de Cristo que está na minha e na sua vida. E hoje em dia nós vivemos sofrendo porque nos avaliamos, nos pesamos a partir dos padrões do mundo e buscamos como referencial de identidade aquilo que o mundo diz que é bom ou não. E quando não atingimos esses parâmetros, nos sentimos infelizes, pequenos. Se não estamos no mesmo padrão que determinado nicho ou grupo da sociedade, nos sentimos então sem valor para aquilo que o mundo diz que é bom ou não é. Então o pecado e Satanás, ele tenta arrancar a nossa identidade e jogar sobre nós esse peso. Quando Jesus ora pela restauração dessa unidade, trazendo Ele e o Pai como referência, Ele quer restaurar em nós não só a unidade em si, mas a nossa identidade. Unidade tem a ver com compreensão de quem nós somos, irmãos. Porque uma das coisas que acaba com a unidade é a gente pensar que é melhor que o outro. É a gente pensar que é alguma coisa acima ou superior, ou querer ser. Ou quando não somos, querer ser. Então no verso 21, primeiro
o que Jesus quer é a restauração da nossa identidade de criação a partir da imagem e semelhança de Deus. Ele diz assim: Pai, que eles sejam um como nós somos. Eles não foram criados como nós. Eles não receberam o nosso DNA. Então que eles sejam, que eles possam vivenciar a alegria desse amor que nós vivenciamos. Mas Jesus também está orando pela restauração do relacionamento que foi quebrado pelo pecado. Quando o apóstolo Paulo fala do ministério da igreja, ele fala do ministério da reconciliação. Porque o pecado, desde lá da criação, ele quebrou os relacionamentos. O pecado, ele quebrou os relacionamentos basilares da vida humana. Quando Deus cria tudo e estabelece, por exemplo, a família, para essa família viver, os relacionamentos basilares são estabelecidos por Deus. Relacionamento entre homem e mulher, relacionamento entre irmãos. E principalmente o relacionamento deles com o próprio Deus. Quando o pecado vem, ele quebra toda essa unidade, tudo foi criado em unidade perfeita, onde homem e mulher se relacionavam com Deus todos os dias. E a partir da expressão e do exemplo desse relacionamento, eles eram capazes de se relacionar uns com os outros. E assim eram para as famílias serem formadas, assim era para o mundo viver. Mas o pecado vem e quebra esse relacionamento. Deus, quando chega lá, Adão e Eva estão o quê? Escondidos. Se escondem da presença do Senhor. O pecado primeiro quebra o primeiro relacionamento que é deles com o próprio Deus. Mas o pecado também quebra o relacionamento criado por Deus para trazer base à família e à sociedade em si. Veja que Adão e Eva começam a brigar, começam a discutir, começam a lançar culpa um sobre o outro. E o que falar do relacionamento entre irmãos? Os dois primeiros irmãos da Bíblia, Caim e Abel, um mata o outro. Relações totalmente destruídas. Ali o pecado estabelece um padrão de conflito, de guerra. A consequência de Caim por ter matado seu irmão virou um fugitivo na terra de um povo que guerreou ao longo da história. Um laço que foi quebrado e que criou uma barreira gigante histórica. E quantas barreiras históricas nós vemos ao longo daquilo que foi estabelecido nesses relacionamentos sendo quebrados. No próprio templo havia isso. Veja, o templo era separado por partições. E quem não era judeu só podia entrar em determinado ponto. E tinha uma barreira, e depois daquela barreira somente judeus poderiam entrar. E lá dentro tinha os santos dos santos, o santíssimo lugar, e aí só o sacerdote podia entrar. Mas veja, existia uma parede no templo que separava judeus e gentios. Por isso que Paulo vai dizer que o sacrifício de Cristo na cruz quebrou a parede da inimizade, tornando todos um, judeus, gregos, gentios. O sacrifício de Cristo na cruz quebra aquela barreira. Não tem mais lugar para ficar um, para ficar outro. Agora todos podem estar juntos, inclusive na presença de Deus, no santíssimo lugar. O sacrifício de Cristo não só quebra a parede, mas rasga o véu. Porque além da parede tinha um véu. E só o sacerdote entrava. Quando Jesus morre na cruz, quebra a parede e rasga o véu. Agora é um só povo que pode estar na presença do seu Senhor. Quando Jesus ora e pede por isso, irmãos, ele está pedindo pela restauração do princípio dos relacionamentos. E é por isso que é esse modelo que Jesus diz que vai alcançar o mundo. No final do 21 ele diz que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe o que o mundo precisa ver? Casais que vivem em paz, que se amam. Sabe o que o mundo precisa ver? Irmãos que caminham juntos, que se amam também. O mundo precisa ver modelos de famílias que eles chamam de tradicionais, que são bênção para a vida das pessoas que fazem parte dessa família. O mundo precisa ver uma igreja unida,
com uma só linguagem e um só propósito. Entenda que quando a Bíblia fala de unidade, ela fala de muito mais coisa do que a gente fala. Quando a gente fala de unidade, a gente pensa que a gente está falando só de amar o nosso irmão. Amar o nosso irmão faz parte disso, mas tem muito mais coisa relacionada a isso. A oração de Jesus para que sejam um trata da restauração da nossa identidade e das relações que nós tínhamos com Deus e com o nosso próximo, que foram quebradas pelo pecado. Relações que foram construídas para nos fazer bem, para nos ajudar nessa caminhada. E é por isso, irmão, que Satanás luta tanto contra isso. Toda vez que você quiser entender se algo é importante para Deus e se é bom para você, pare para observar o tanto que Satanás luta para essa coisa não acontecer. Sabe, uma das coisas que garante para nós o poder da unidade, o quanto Deus há de se manifestar se nós vivenciarmos a unidade, é o quanto Satanás luta para acabar com essa unidade. É o quanto ele investe na quebra dos relacionamentos, nas decepções, nas frustrações, no individualismo. Ele ataca diariamente, constantemente, elimina a vida da igreja através disso, de separações. Porque ele sabe que a unidade da igreja pode mudar o mundo. A unidade da nossa igreja pode transformar a nossa cidade inteira aqui. Satanás sabe disso. Por isso ele luta contra isso. Quando Jesus fala da sua igreja, da única igreja que ele levanta, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No verso 22, Jesus continua a sua oração. E ele vai dizer assim: eu dei a eles a glória que tu me deste. Olha o que Jesus está falando agora, Senhor. Ele está falando: Pai, a glória que tu me deste, eu dei para eles. Recebemos a glória de Cristo. E para quê? Para que sejam um, como nós somos. A glória que Deus entregou a Jesus e que Jesus nos entrega é com um propósito. O propósito de vivermos como um corpo. E eu abro só um ponto aqui de reflexão para chamar a sua atenção de alguns perigos que nós vivemos hoje dentro do corpo de Cristo. Onde a chamada glória de Deus tem sido manifesta não para unir, mas para separar. Pessoas que buscam a glória para si, grupos que buscam a glória para si. Pessoas que são enaltecidas mais do que o próprio Cristo. Como povo de Deus, nós incentivamos isso, incentivamos esse tipo de idolatria. Nós temos os conhecidos, os famosos do mundo, e temos também os famosos cristãos. Jesus diz assim: eu dei a eles a glória que tu me deste, Pai, para que eles sejam um. Verso 22. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um. A glória de Cristo manifesta para mim e para a sua vida. Nunca será para nos engrandecer individualmente. Nunca será para nos enaltecer individualmente, mas a glória que Cristo manifesta na vida da igreja é para trazer amor e unidade sobre ela. É o propósito estabelecido, o sermos um. Isso glorifica a Deus. É exatamente a glória da igreja que vai glorificar a Deus. Mas no verso 23... Jesus faz assim: que eles experimentem a unidade perfeita. Talvez na sua versão aí, a NVI, acho que traz a versão a plena unidade. Almeida vai dizer que eles vivam na unidade perfeita. Na NVT, que é a minha versão, o pedido de Jesus é que eles experimentem a unidade perfeita. E Jesus vai dizer, e nós falamos isso há 2, 3 semanas atrás:
Se eles vivenciarem isso, o mundo vai saber quem eu sou. E eles serão amados por ti. E eu falava que a unidade perfeita resolve 2 grandes desafios da igreja. Os 2 desafios da igreja. Anunciar Jesus e viver as bênçãos e o poder do Senhor aqui na casa dele. Mas a pergunta que eu faço, meu irmão, para você é o seguinte: essa unidade perfeita, dá para a gente viver mesmo? Você acha que é possível, sim ou não? E olhando para você, do jeitinho que você é complicado, você acha que é possível, sim ou não? Rapaz, teve uns aí que não... Vamos lá de novo. Esquece essa segunda parte. Esquece essa segunda parte. Vamos voltar para a primeira. Você acha que é possível vivermos a unidade perfeita, sim ou não? Agora olha para dentro de você e vê o quanto você é complicadinho. Você acha que é possível, sim ou não? Não, irmão, eu tenho que falar de sim do mesmo jeito. Você tem que falar sim do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque não sou eu nem é você, é Cristo em nós. É Cristo em nós. Veja, toda vez, e eu escuto muito isso, tá certo? Toda vez que a gente fala assim: ah, pastor, mas é porque eu sou assim. Você está dizendo que Deus não tem poder. Toda vez que você justifica, talvez a incapacidade de viver essa unidade plena, a partir de questões suas, você está dizendo assim: Deus não tem poder. Mas quando eu leio a palavra de Deus, eu sei que Ele tem poder para tudo. Não há impossível para Deus. Então Ele pode transformar o meu e o seu coração e nos levar assim à unidade perfeita, como Ele fala. Jesus não estava orando por algo impossível, por algo que não ia acontecer, por algo utópico, não. Jesus estava orando porque Ele acreditava que a igreja dele, que o corpo dele poderia viver essa unidade perfeita, irmão. Temos que parar de trocar essa unidade por coisas que nos fazem até mal. A gente deixa de viver a bênção, deixa de viver o poder de Deus, para se apegar a isso, aos frutos que as decepções trouxeram sobre mim e sobre você. A Bíblia, irmãos, ela fala o tempo todo sobre unidade. Quando nós olhamos o Antigo Testamento não é a história de Abraão, a história de Moisés, a história de Daniel. Não, o Antigo Testamento é a história de um povo. Ali está a história do povo de Deus, e o tempo todo nós vemos Deus tratando o povo na totalidade, era o Israel. É só você ir lá para Josué capítulo 6 e 7. Josué capítulo 6, está o povo lá para vencer a cidade de Jericó, uma cidade gigantesca, uma cidade forte. E Deus diz assim: vocês vão precisar se unir, arrodear e tocar a trombeta. E aquele povo começa a arrodear a cidade, e a tocar a trombeta, e a obedecer a Deus, e batalharem junto naquele propósito. E o que é que acontece? Os muros caem, a cidade é destruída. E eles conseguem vencer o maior exército existente da época. Pela unidade do povo, eles estavam juntos num só propósito. Aí quando chega no capítulo 7, eles têm outra batalha contra um exército michuruca. Uma cidadezinha bem pequenininha chamada Ai. E Josué diz assim: não vamos nem mandar todo mundo, manda só um grupo e vai para lá batalhar, que essa vitória está ganha. E eles morrem e são derrotados. Por quê? Porque um homem, um soldado chamado Acã, quando entrou em Jericó, roubou alguns utensílios para ele. E Deus tinha dito assim: vocês vão entrar em Jericó, vocês vão conquistar a cidade, mas vocês não vão pegar riqueza nenhuma para vocês. E Acã, escondido, foi, viu uma túnica valiosa, uns utensílios valiosos, pegou e levou para a barraca dele.
e deixou lá guardado. E continuou lá com o povo. Coisa escondida, coisa errada, mas continuou lá com o povo. Josué pega o exército, vão lá guerrear contra Ai. Ali ele está ganho, a vitória certa. Igual ontem a gente achava lá no campo. Chegou lá, foram humilhados, morreram. Josué bota a mão na cabeça desesperado, mas Senhor, o que foi que aconteceu? Depois você vai lá em Josué capítulo 7, que você vai ver a resposta de Deus para Josué. Deus diz assim para Josué, e Acã pecou. Josué, sabe por que vocês perderam? Porque Acã pecou. Sabe como Deus disse? Israel pecou. O pecado de Acã trouxe um preço para todo o povo. Porque Deus olha como o povo, meu irmão. O meu e o seu pecado não contamina só a minha e a sua vida, contamina a igreja do Senhor. Deus olha para Josué e diz: Israel pecou. Aí Josué junta todo mundo, eles descobrem que foi Acã, e Acã então é morto, com toda a sua família. O Antigo Testamento inteiro fala disso, da unidade, como Deus olha para o povo. Antes de entrar na guerra prometida, o povo manda 12 espias, Moisés manda 12 espias, e eles voltam. E dos 12, somente Josué e Caleb mantiveram a fé firme. Os outros 10 começaram a dizer assim: Deus nos enganou, Deus mentiu para a gente nunca vai entrar nessa cidade. Esses 10 inflamaram o povo a não crer na promessa e na bênção de Deus. E Josué e Caleb falando assim: não, gente, vamos acreditar. Se o Senhor nos prometeu, eles vão nos dar. Mas 10 dos 12 não creram. Você sabe o que aconteceu? Toda aquela geração morreu no deserto. Aquelas 10 pessoas influenciaram toda uma geração a morrer no deserto. Deus só abriu 2 exceções: Josué e Caleb. Então, irmãos, esse negócio de unidade fala também da nossa responsabilidade no corpo. Da nossa responsabilidade de contribuir com o amor do corpo, de contribuir com a santidade do corpo, de ajudar o nosso irmão a se levantar e não afundar ele no buraco, de exortar e corrigir ele. De repente você vê o seu irmão com os pensamentos meio troncho, errado. Irmão, busca a Deus, vamos lá, não é assim não. Parece que tem gente que gosta de tocar fogo, sabe? O inimigo lança uma chamazinha no coração ali do outro, e o outro começa a ver tudo errado, começa a achar tudo errado. Aí chega do lado do irmão e diz assim: irmão, eu estou insatisfeito, isso aqui está errado. Aí o irmão, ao invés de apagar e sair e dizer: meu irmão, não é por aí não, lança álcool. Meu irmão, está tudo errado mesmo, isso aqui está uma bagunça. Aí os 10 espias empurraram toda uma geração a morrer no deserto. Joel capítulo 2, do verso 12 ao 17, quando Deus quer fazer uma grande convocação para restaurar Israel, Ele diz assim: olha, eu quero que vocês se reúnam em assembleia para um grande jejum e uma grande oração. E olha que interessante, Deus fala, que estejam lá os bebês que amamentam até os anciãos. Os bebês que amamentam até os anciãos. Ele até vai dizer assim: peguem os casais que estão em lua de mel e mandem chamar. Porque é como se Deus dissesse assim: não tem desculpa para não estar junto nessa hora. Eu quero restaurar Israel, mas eu quero que Israel se junte. Eu faço uma grande convocação de oração e jejum, mas todo o povo precisa estar reunido, desde o que daquele que amamenta até o ancião. Deus sempre olhou como um povo, meu irmão. Sempre olhou como um povo. Segundo Crônicas, capítulo 5. Quando Salomão construiu o templo, diz o texto que todos se reuniram no templo. E os levitas começaram a tocar, os sacerdotes e o povo começaram a cantar.
E lá diz assim: eles cantaram em uníssono, eles cantaram unidos, eles cantaram juntos. E o texto vai dizer que a glória de Deus encheu aquele lugar, meu irmão. A glória de Deus encheu, tomou conta daquele lugar, que eles nem aguentavam aquilo. Nós vemos isso também no Novo Testamento. Quando Jesus morre, pede para eles esperarem ali em Jerusalém, aqueles 120 discípulos. Atos capítulo 1, verso 14, diz que eles estavam unidos em oração, aguardando a vinda do Espírito Santo. E eles oraram juntos. Lá estavam as mulheres, lá estavam os homens, 120 pessoas que criam em Jesus Cristo, que criam na ressurreição de Jesus Cristo. E o texto vai dizer que a glória do Senhor encheu aquele lugar, que a terra tremeu, e eles sentiram o poder de Deus como nunca antes na vida. Eu não sei você, mas eu quero ver o poder de Deus, meu irmão. Eu quero que a glória de Deus encha esse lugar. Se for para a terra tremer, que ela trema, mas que a gente tenha a experiência que nós nunca tivemos com o Senhor. Que nós possamos sentir o amor de Deus inundar a nossa vida, transformar o nosso ser, o nosso coração como nunca antes. Sabe como isso é possível? Se nós estivermos juntos. Se nós estivermos unidos nesse mesmo propósito. No derramamento do Espírito, em Atos capítulo 2, nós vemos a cura e a correção daquilo que aconteceu lá em Babel. Quando diante de uma unidade para fazer o mal, Deus traz a separação de línguas, e as pessoas começaram a falar línguas diferentes, estrangeiras, e tiveram que se separar, porque não dá para estar junto falando uma linguagem diferente. E no Pentecostes, Deus restaura a separação, no momento de unidade, quando na descida do Espírito Santo, todos passam a falar a mesma língua. Uma língua compreendida por todos. Eu quero encerrar citando aqui dois grandes inimigos da unidade hoje. O primeiro deles é o egoísmo. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, Paulo vai dizer assim: Timóteo, olha, o tempo, vai vir um dia em que o tempo será muito difícil. Ele diz assim a Timóteo: Timóteo, ó, virão dias aí terríveis. E quando Paulo vai dizer por que esses dias serão terríveis, ele vai dizer lá, é o verso seguinte, depois você olha: o homem será egoísta e amante de si mesmo. Os tempos difíceis que Paulo fala estão associados exatamente à falta de amor, à falta de unidade, a um culto do individualismo, que é isso que nós vivemos hoje. A caminhada é individual, a estratégia é individual, o sonho é individual. Esse individualismo entra na igreja porque Paulo não estava falando do mundo, não. Todas as vezes que Paulo está preparando Timóteo ali, ele não está preparando acerca da circunstância do mundo, ele está falando da igreja. Então o que ele está dizendo é: Timóteo, virá tempos difíceis, porque os crentes, os servos do Senhor, serão egoístas e amantes de si mesmo. Da mesma forma que a unidade da igreja pode transformar o mundo, a falta dela pode destruir. Se o mundo está como está, é por falta de amor, do amor de Deus, do amor de Cristo, que eu e você nós conhecemos, mas por algum motivo não estamos conseguindo mostrar. Mas em segundo lugar, como grandes inimigos da unidade, eu coloco duas palavras que se parecem: comparação e competição. Em algum momento do desenvolvimento da tecnologia e das relações sociais, se achou que criar uma plataforma onde eu colocasse coisas de mim,
minhas fotos, meus pensamentos, minhas ideias, ia ser legal. Começamos lá atrás, talvez eu possa errar aqui a cronologia, sei lá, Orkut, Facebook, hoje é o Instagram, TikTok, um culto a si mesmo. De alguma forma, pareceu ser bom para a sociedade, um ambiente onde eu pudesse me mostrar. Mostrar o que eu como, mostrar o que eu visto, o que eu estou fazendo no dia, o que eu estou pensando. Isso se transformou numa desgraça para a humanidade. Porque isso criou um ambiente doentio de comparação. E você fica aprisionado, avaliando a sua vida pela vida dos outros. E você determina a sua felicidade, se você tem ou não tem, as experiências que os outros têm. Uma plataforma mentirosa que não nos mostra como realmente somos. Mas cria então vitrines para a gente mostrar quem eu sou, mostrar e mostrar. Uma cultura de comparação e de competição que tem acabado com a sociedade, que tem criado dependência, que tem levado as pessoas a cultuar a si mesmo, ou a viverem um eu que nem é real, a viverem a experiência de ser algo que não são. Egoísmo, comparação e competição. Nossa, como isso está no coração das pessoas. Os discípulos caminhavam com Jesus o tempo todo, meu irmão. Os discípulos estavam perto dele ouvindo. E quando você vai para Lucas capítulo 9, que Jesus se aproxima, qual era a discussão dos discípulos? Eles estavam brigando quem era maior do que o outro. Quem é mais importante do que o outro? E Jesus diz assim: quer ser o maior? Seja o menor. Seja o que sirva. A mãe lá de Pedro e Tiago chega para Jesus. Olha a visão dela, a gente vai dizer, mas era a mãe. Não, coração contaminado. Chega para Jesus e fala: Senhor, quando tu fores para o céu, coloca meu filho um numa cadeira e outro na outra do teu lado. E os outros 10? A resposta de Jesus é perfeita. Eu posso até colocar, mas eles podem beber do cálice que eu vou beber? Eles podem morrer na cruz que eu vou morrer? Quer ir na janela, meu irmão? Pague o preço. Quer só o bônus? Quer que eles sentem na janela? Beleza, tem uma cruz, vai ter 2 do meu lado. Quer que eu bote ele no lugar dos ladrões? Pedro e Tiago, do lado dos ladrões. A mãe ia dizer o quê? Não, Senhor. Mas isso é pedido de coração, porque nós queremos isso. Nós queremos essa cadeira no lugar especial. Nós queremos esse lugar de destaque. Antigamente tinha as cadeiras aqui, né? Quem pregava e dirigia sentava aqui na frente. A gente tirou as cadeiras. Teve gente que disse: não, mas por quê? Mas por que ter? Tem uma cadeira diferente aqui. Mas nós gostamos disso. Gostamos dos rankings. Gostamos dos lugares diferentes. A gente queria poder pagar para viajar numa classe diferente, para se sentir diferente. Porque essas coisas estabelecem a nossa alegria, o nosso prazer. Isso é tudo mentira, meu irmão. Tudo são coisas fúteis que o mundo pode te dar. Isso é corrompido. Precisamos começar a viver e nos alimentar daquilo que é eterno, daquilo que está acima dessas coisas. E o maior de todos, como a própria Bíblia diz, é o amor, meu irmão. É o amor, ele substitui tudo isso. Por isso que Jesus orou pela igreja, por isso que Jesus orou pela unidade da igreja, porque ele sabia o que era mais importante. Jesus encerra a sua oração no verso 24, eu não vou parar para refletir o 25 e 26. Mas o verso 24, eu encerro com ele, quando Jesus diz assim: Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou.
E aí, para só para pensar nesse momento. Está Jesus e Deus conversando. E claro, externo a tudo isso está o mundo e está os seus discípulos e estamos nós no futuro, porque Jesus estava orando pela gente. E o que Jesus diz assim, olha, primeiro oro pela unidade deles, para que eles vivam essa unidade perfeita. E o que eu te peço, Pai, é que eles possam ir para onde eu vou. Que eles possam estar onde eu estarei. E o que é que Jesus diz? E aí eles poderão ver a glória completa. Jesus ora para que eu e você pudéssemos ir para o céu com Ele, para ver a glória completa. Sabe o que eu entendo aqui, meu irmão? É que essa perfeita unidade que Jesus orou, já traz para mim e para você a expressão daquilo que vai ser a eternidade. A eternidade. E se você não está pronto para viver essa unidade aqui, você não está pronto para viver lá no céu. O Senhor precisa converter o seu coração. Se você encontra ainda empecilhos e que você diz ser maiores do que o próprio desejo de seguir essa caminhada e de dizer assim, isso não dá para mim, tem coisa que eu não abro mão, porque você ainda não está pronto para viver a unidade plena que nós vamos viver na eternidade. O Senhor precisa transformar o seu coração. Mas se nós formos capazes de viver isso que Jesus orou por nós, nós vamos viver aqui um pedaço já daquilo que será na eternidade com Ele. Amém?